Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre, o canal que passa o conhecimento das escrituras, dos livros chamados apócrifos e canônicos. Eu sou Fernando Pereira Batista, falo aqui de São Paulo, São Paulo. Eu quero agradecer a todos os queridos irmãos que inscreveu-se no canal. Quero mandar um abraço para todos vocês, irmãs e irmãos. Quero receber vocês de braços abertos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Já agradeço também as suas participações, agradeço pelas visualizações. Muito obrigado mesmo, meus queridos irmãos. E nós estamos aqui com a verdade relativas. Os comentários estão abertos para você comentar. Se você tiver dúvida, fique à vontade para perguntar aquilo que estiver em nosso alcance, nós iremos responder. Aquilo que não está em nosso alcance, biblicamente falando, não poderemos responder, mas aquilo que nós sabemos que está entre nós, que é as verdades relativas, nós vamos estar respondendo. Quero te agradecer mesmo de todo o meu coração pelas visualizações, pela sexta parte que tem muitas visualizações, eu já agradeço mesmo. Então sejam todos bem-vindos, tá bom, meus irmãos? Nós voltamos agora com a última e sétima parte, que é o título dessa série de vídeos. Eu peço aos irmãos que vai parte por parte, dá uma olhadinha, assiste parte por parte, para que os irmãos possam entender, para que os irmãos não possam ter dúvidas sobre a serpente do Jardim do Éden. Quem era essa serpente do Jardim do Éden? E agora vamos estar concluindo falando dos anjos, como nós já falamos na sexta parte, que a natureza dos anjos é espiritual, que a natureza dos anjos é a outra parte da imatéria, que é chamado de metáfora, espírito, energia, e que esta energia é a própria manifestação de Deus. Por isso, a serpente do Jardim do Éden e os anjos. Eu falei a vocês no capítulo 1 de Ezequiel que a verdadeira aparição dos anjos de Deus na Bíblia são aquelas que estão ali registradas no livro do profeta Ezequiel. Tá bom, meus irmãos? Então vamos direto ao ponto, direto à pista, para nós já entender. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia no livro. Eu parei falando, nós fomos interrompidos. Eu parei falando sobre que Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício e ele atendeu, ele obedeceu, ele creu na dualidade de Deus. Ele creu que Deus é bem e que Deus é mal. Ele entendia que Deus dominava o bem e que Deus dominava o mal. Quem, Fernando? Abraão. Abraão, ele sabia das emanações de Deus, ele sabia das criações, do poder de Deus, quem era o Criador, pelos seus ancestrais, que foi Sem, Cã, Jafé, que foi os netos de Noé, os filhos de Noé. Ele sabia o que foi a arca, o que foi antes do dilúvio. Ele entendia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele entendia o que aconteceu, falaram a ele, estava dentro dele, do coração dele, como o homem foi criado, como o homem foi feito, o que aconteceu, como foi contado em metáfora. Ele sabia da história do Éden, do jardim. Ele sabia o que era o Jardim do Éden. Abraão sabia, ele servia ao Deus da dualidade. Por isso que a história da Suméria, os antigos sumerianos, a Suméria, a cidade dos caldeus, porque a cidade de Uz, os historiadores procuraram essa cidade, não encontraram, mas só encontraram a Suméria. E é nesse ponto que eu quero convidar os irmãos a estar participando de mais uma série de vídeos que iremos fazer aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, falando
do conhecimento do bem e do mal na vida de Jó. Vamos aprender a dualidade de Deus na vida de Jó. O que Jó entendia de Deus? O que Jó sabia de Deus? Por isso que estou falando que Abraão sabia. Sem Cã Jafé sabia, Noé sabia, as suas mulheres, suas noras sabia quem era esse Deus. O Deus que conhece o bem, que conhece o mal. O Deus que é absoluto. Ele foi criado por quem? Pelo absoluto. Quem é o absoluto? O absoluto não tem criação. Se ele é o absoluto, ele é o absoluto. Não teve criação dele, ninguém criou ele. Ele já existia antes de todas as coisas. Ele tinha um corpo físico e ele tinha um corpo espiritual. Não é que ele tinha duas personalidades. Quando nós falamos em dualidade, não falamos de dualismo. Dualismo, que é um Deus do bem e que é um Deus do mal. Quando falamos em dualidade, é diferente de dualismo. Dualismo, quem serve o dualismo é aqueles que se gostam de ser chamados de senhores do mundo, de Illuminatis, que servem a várias ordens. As ordens da direita, chamada direita, e as ordens da esquerda. A ordem da direita e ordem da esquerda. Os irmãos entenderam. Aqueles que criaram a Constituição de cada país, os republicanos. Então, estes acreditam no dualismo. Por isso, os livros apócrifos mostram um segundo, um terceiro Deus, que é o Yodabaor, Yadabaor, que é Demiurgo e outros, Terron e outros. Os livros apócrifos mostram o mal que Deus domina, mas quem escreveu não entendeu que estes nomes mostram a dualidade de Deus, que Deus domina o mal, que não há um outro Deus além dele. Ele nunca teve inimigo, ele nunca lutou com ninguém, ele nunca fez guerra com ninguém. O que Deus fez foi doar, ele doou. Por isso que ele era absoluto. Então, Deus, ele estava no centro de todas as coisas. A energia, ele estava no centro de todas as coisas. Ele tinha um corpo. E Deus disse, haja todas as coisas. A palavra haja todas as coisas é luz. Haja luz. O Codex. Então, quando ele diz haja luz, ele haja todas as coisas começou a existir. Ele doou, ele amou, ele interagiu. Mas este é outro assunto, direto ao ponto. Gênesis capítulo 22 diz assim. Gênesis capítulo 22, eu parei falando que Deus se manifestou como um carneiro que se enrolou lá nos chifres e que as 72 emanações é as criações de Deus. Preste atenção, Gênesis 22 diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Quando a palavra foi colocada, traduzida por João Ferreira de Almeida, que não conseguiu terminar a tradução nem do livro do profeta Ezequiel, segundo a história, ele não conseguiu traduzir toda a Bíblia, ele faleceu, e veio outros para traduzir, aí veio outros, colocou versículos, capítulos. O Codex não é que alguém foi lá e achou original
e escreveu o que estava no original, passou para o português Brasil, para o inglês. Não, é aquelas pessoas abençoadas e abençoados que são filósofos, que acreditam na filosofia, porque filosofar não é problema. O problema é qual é o resultado dessa filosofia. Se vai ter ego, se vai ter acadêmico, se vai ter currículos. Então o problema não é filosofar. Você pode estudar, você pode ser filósofo, mas com humildade, com sabedoria. Então eles entenderam as traduções que passaram do limite, que traduziram errado, que passaram as palavras, que passaram muitas palavras que Jesus falou, que os profetas falaram. E nós entendemos que a Bíblia, a BS, Bíblia Sagrada, colocada na sociedade bíblica brasileira, a Bíblia foi dada, o conjunto de livros, 40 livros, 40 autores, foi colocado como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus somente é quando aparece aqui escrito no português Brasil, em outras traduções, quando Deus disse, assim diz o Senhor. Quando Jesus disse, bem-aventurado, os pobres. Então, a gente vê as palavras sair da boca de Jesus, as palavras sair da boca dos profetas, do próprio Deus. Assim disse o Senhor. Então, estas são as palavras de Deus. Então, o conjunto de livro não é a palavra de Deus. Contém as palavras de Deus. Os irmãos entendem? Então, não podemos usar esse conjunto de livro e falar que é a palavra de Deus. Aqui contém palavras de muitos profetas, de muitos patriarcas, de muita história, que é uma história bíblica, aonde, através dessa história, Deus falou. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque quando muitos colocam a mão em cima da Bíblia e faz juramento, o perigo das constituições de todo mundo, você sabe que toda ordem, que toda lei, que toda a Constituição foi tirada da Bíblia. Você quer ver a chamada direita e a chamada esquerda se unir, se abraçar, é quando eles pegarem a Bíblia e usarem a Bíblia como a própria Constituição do país. Você entende, amado? Você está entendendo? Essa palhinha é maravilhosa. Então, outrora, a religião judaica e outras que veio depois, tinha a Bíblia como uma própria constituição daquela terra, daquele país, daquele aion. Por isso que a primeira Bíblia, a lei de Moisés, por isso que quem transgredia um dos mandamentos, disse o apóstolo Shaul, quem transgredia um dos mandamentos, que era 613, 614, não sei, 613 ou 614 leis dadas a Moisés em Êxodo 19, no Monte Sinai, Jabel, Olor, na Arábia. Você pode estar conferindo Êxodo 19, que Deus escreve e dá lei, escreve na pedra, ensina a Moisés a escrita, fala para Moisés escrever a história da árvore do conhecimento do bem e do mal, fala para Moisés escrever a história do primeiro homem, Adão e Eva, da criação. O apóstolo Shaul, por ser fariseu, estudioso, filósofo, ele disse que pecado era transgredir a lei. Então, vamos para frente. Capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. A palavra provou e a palavra tentou
Essas duas palavras no português Brasil, na Wikipédia, é as mesmas palavras. Tentou e provou é a mesma coisa. Na oração do Pai Nosso, você pode questionar-me e você pode dizer não. São coisas, são palavras diferentes. Você pode questionar, mas você pode ir na Wikipédia, você pode ir no Google e pesquisar. Você pode ver que na oração do Pai Nosso, por isso nosso, que são dualidade, que são bem e mal, nosso. Eu preciso falar mais nada, nosso. Que Deus controla o bem, controla o mal. Tem sabedoria do bem, tem sabedoria do mal. Árvore do conhecimento do bem, árvore do conhecimento do mal. Do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Uma árvore do conhecimento do bem, uma árvore é a mesma do conhecimento do mal. Dualidade. A Bíblia é cheia de vida. A Bíblia fala de vida e a Bíblia fala de morte. O Cânon fala de maldição e fala de bênção e de maldição. Fala nos livros de Cantares, o livro de Provérbios, que são poéticos, o livro de Eclesiastes, Lamentações, fala de tristeza, fala de choro, fala de alegria, de riso, fala de perda e de ganho, fala de destruição, fala de caos e fala de luz, fala de ordem pelo caos. Porque muitos não entendem a ordem Obtial, que diz que a ordem vem pelo caos. E eles dizem, não, quem inventou isso é a ordem da maçonaria. Mas a Bíblia é assim, meu irmão. Quem criou? Quem era o caos no princípio? O caos estava com quem? Quando Deus disse, haja expansão, ele separou do quê? Porque colocaram, haja um firmamento, está errado. Expansão no original, no Codex, haja uma expansão. Quando falamos no Big Bang, que eles chamam aí, houve uma explosão, que todas as coisas veio através dessa explosão, num lado eles estão corretos. Isso aconteceu mesmo, mas eu vou estar falando nessa série Conhecimento do Bem e do Mal na vida de Jó. Então, essa palavra provar, tentar, a palavra que Jesus ensina aos discípulos, Jesus não ensina os discípulos a orar. Jesus ensina a eles os ensinamentos. Porque a palavra orar na Bíblia é pensar, é evoluir. Não é ficar repetindo palavras. Você pode ver que orar não é repetição, a palavra português Brasil, não é repetir palavras, por isso que ele repreendeu. Ele disse, olha aí os fariseus, se veste com túnicas longas, se aparece nas praças para se mostrar, repete palavras. Olha aí os gentílicos, eles repetem palavras, pensam que por muito repetir e por muito falar serão ouvidos. Mas quando ele chama os discípulos, ele ensina quem é Deus. Ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele está mostrando o bem e o mal. Ele está mostrando quem é o Deus invisível que está materializado nele. Entende isso, meu irmão? Deus em Jesus está mostrando a energia que controla o bem, uma energia do bem, uma energia do mal, que controla todas as coisas. Ele é um. Não é que ele tem duas personalidades. Nós, quando falamos em dualismo, é o Deus do mal. É um segundo Deus, não é o da Bíblia. Quando nós falamos em dualidade, é o mesmo, que tem pensamentos femininos e tem pensamentos masculinos. É o Deus da Bíblia. O dualismo serve o Deus do mal. A dualidade sabe quem é Deus, tem a consciência dual. O cérebro dicotomizado, que há uma briga aqui dentro, entre o bem e entre o mal.
entre o ser, o ter e o poder. Ser, ter e poder. Está aqui dentro. Deus está aqui. O ser está aqui. Não é o ser espiritual, o ser de querer ser. E o poder está aqui. Não há dois seres aqui dentro, seres espirituais. Há pensamento oposto, o promotor e o advogado. Você entende, amado? É assim que é Deus. E aparece um carneiro. 20 minutos já. Aparece o carneiro. Deus se manifesta como um animal. Instinto animal. Quanto Deus tem a essência do humano, ele também se apresenta nas suas 72 criações, emanações, criações. Quando Deus resolve doar, ele doa e vem as criações, as emanações. Quem é que vem? Os deuses, Elohim. E eles vêm com conhecimento do bem e eles vêm com conhecimento do mal. Seja as criaturas e o Criador. Você entende, amado? Então, ele tem 72 criações, ele criou. O Gênesis capítulo 10, ele separou as nações, confundiu as línguas, mas separou uma para ser exclusiva. Não que ele faz acepção de pessoas, mas ele tem as suas escolhas, porque ele tem o livre-arbítrio, ele é soberano, ele é absoluto, ele tem seus atributos. Ele é o Criador. Ué, mas Deus, ele não pode amar, interagir mais? Claro que ele pode. Se ele interagiu, se ele era o vazio no princípio, se ele era o caos no princípio, mas ele resolveu interagir, ele resolveu doar, ele resolveu amar. Por isso que viu as criações metafísica e física, material e imaterial. Por isso que vê as 72 emanações, 72 deuses, 72 demônios, 72 hormônios, 72 virtudes dele. Ué, mas ele é Deus, ele é Deus. E Deus aparece para Abraão e diz: Abraão. E Abraão conhece Deus. Ele sabe que Deus domina o bem, domina o mal. E que todas as coisas vêm dele. Todas as coisas vêm dele. Ele sabe. Quem não sabe é quem está dentro do sistema judaico, quem está dentro do sistema judaico-sionista. Uns conhece, outros não. Quem está dentro do sistema cristão está dentro do sistema chamado também graça, que sai de um sistema e cria outro. E da mesma forma que os concílios fizeram com a Bíblia, com as traduções, de proteger Deus, ficar protegendo Deus, que ele não faz o mal, que ele não é o mal, que ele não é dualidade, que ele não tem uma mão esquerda podre, a outra direita boa, uma mão do bem, uma mão do mal, que ele não tem duas personalidades, mas eles não entendem nada. Mas Abraão entendia. E Deus falou a Abraão: mata o seu filho. Aí vem essa palavrinha fraquinha, né? Sacrifica. Mas Deus no Codex diz: mata o seu filho. E ele diz: obedece, teme a Deus. E ali nós conhecemos a história, como já falei, que foi interrompido o vídeo. Ele vai para matar seu filho. Capítulo 22. Em versículo 3. E então levantou-se Abraão pela manhã de madrugada. Gênesis 22, 3 em diante. Amarrou seu jumento e tomou consigo seus 2 jovens, o moço, Isaque, seu filho, e
tirou a lenha, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera, que Elohim dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços, aos seus jovens, olha a confiança que ele tem. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos adorado, e tornaremos a vós. Ele sabia que Deus é o bem e Deus é o mal. Deus é o bem e Deus é o mal. Quem não sabe, estes irmãos que chamam nós de herege, que nós estamos todos contraditórios, mas Abraão sabia do Deus da dualidade, não do dualismo, mas da dualidade. Versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pôs lá sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo, cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então, versículo 7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a morte? Interrogação. Cadê o cordeiro para matar, pai? E disse Abraão: Deus vai prover para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus pediu para ele. E edificou Abraão ali um altar e pôs ordem, e colocou a lenha, arrumou a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre as lenhas, sobre o altar. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar o seu filho, imolar, sempre protegendo o Deus da Bíblia, mostrando que ele só é o bem. Deus da Bíblia não é só o bem. Deus, ele controla o mal. Ele é o mal. Ele é o diabo também. Ele é o Satanás também. Não aceito. Os Bíblia, os fariseus, os escribas, né, daquela época, sai alguma coisa de Nazaré. Então, a dualidade de Deus é isso. Agora, se você mostrar para mim um anjo aqui da Bíblia, a história da Bíblia, dos apócrifos, se você mostrar um anjo, se você mostrar só anjos fazendo bem, aí eu acredito que Deus só faz o bem. Mas se você tem que mostrar na Bíblia para mim e para o canal Yahushua reina para sempre, anjos fazendo só bem. Se você mostrar, eu acredito que Deus é só bem. Mas se você não mostrar, Deus é bem e é mal. Versículo número 9. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus. Céus é jardim do Éden, não é esse céu metafísico. Vou estar falando isso a vocês. Falou na consciência de Abraão. Não faça isso, Abraão. Não faça isso. Não é esse céu poético, né? Eles acham que é o céu poético. E disse Abraão, disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o seu filho, o teu único filho. E então levantou Abraão seus olhos e olhou em si um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar
do seu filho. Então Deus poupou a vida de Isaac, sim, porque ele é bem. Mas Deus não poupou a vida do carneiro porque ele domina o mal. Ele teve que poupar a vida de Isaac, mas teve que matar o animal carneiro. Você está entendendo as manifestações de Deus? Você está entendendo que Deus, quando ele fez a criação, ele colocou presa e predador? Você está entendendo que Deus, quando criou os animais, a dualidade veio, que teve que colocar um contra o outro? Você está entendendo que Deus trouxe, aliás, a astúcia, levou a astúcia para o jardim do Éden, no meio do jardim, a serpente estava lá. Você entende que Deus trouxe a inveja para o coração de Caim? Você entende que Deus trouxe a desconcordância? Você está entendendo que Deus trouxe todas essas coisas? Que Deus trouxe o conhecimento do bem e do mal? Você está entendendo agora que Deus trouxe um fala A e o outro fala B? Você entende, Gênesis 10, que Deus confundiu a língua dos homens, separou eles? Você entende que o apóstolo Paulo disse em Romanos 14 que Deus não é um Deus de confusão? Você entende, meu amado, querido irmão do canal Yahushua reina para sempre, a dualidade de Deus agora? Você entende que a serpente entrou no meio da consciência de Eva e disse: Eva, foi assim que Deus disse, Gênesis 3,15 diante, foi assim que Deus disse, não comereis, foi assim que o Criador disse, Deus disse a você, pode comer porque você vai ser igual Ele. O que Deus estava dizendo? Olha a dualidade. Você vai ser igual a Ele. E tinha que ser. Tinha que ser igual a Ele mesmo. Tinha que ser dual. Tinha que ter lá dentro do jardim do Éden conhecimentos do bem e do mal. Você está entendendo que quando Maria estava, vou terminar agora, Maria estava cuidando da sua vida, cuidando da sua consciência, Deus escolheu, falou a ela que eu vou colocar minha semente, é nela que eu vou ser gerado, é nela. E aí aparece a manifestação de um anjo, Lúcifer, se apresenta lá para levar eles para ser como Deus, aquele que porta a luz, aquele que tem luz. Quem é? Quem é? O próprio anjo de Deus. O anjo de Deus, eles estavam tranquilos, na inocência, mas Deus quer saber se eles amam, se eles vão dominar o mal. Deus quer saber. Ele é soberano, Ele é absoluto. E eles estão tranquilos e vem o anjo com a mensagem dentro do jardim do Éden, a serpente que Deus criou. E quanto agora o anjo Gabriel, o próprio Deus, não temas, José, não temas não, olha a mensagem da segunda serpente, a manifestação de Deus. Não temas, porque nela, o que está nela é gerada, é a semente do bem. É a semente do bem, José. Não temas, o que dela é gerado é do Espírito, é da energia, é das emanações do bem. Não é do mal. Não é para trazer o mal para ela. O anjo Gabriel não trouxe o mal para conhecer o mal para Maria, para Mariém, como foi para a primeira Eva. Que o anjo, o mensageiro, levou a mensagem para ela sair da inocência, para conhecer o mal. Mas para Maria, eu trago a mensagem para ela conhecer o bem. É o bem que vai sair dela, a semente do bem, e vai vencer o mal. Olha que revelação. (34 minutos).
serpente do jardim do Éden e os anjos. Os anjos é a natureza divina, é as emanações, é os deuses, é os espíritos. Hebreus, termina agora. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Abra a vossa Bíblia lá para nós já ter esse entendimento. Tem muitas coisas aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Para não ficar muito maior o vídeo, esta é a última parte. A serpente do jardim do Éden e os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, vírgula, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? São eles todos ministradores. Quem são as emanações? Quem é as emanações de Deus? Versículo de número 8. Olha as emanações. Ó Deus. Vamos ler 8. Mas o Filho diz, olha o que o apóstolo Paulo Shaw escreve, eu creio que o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, ele diz: ó Deus, ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro de teu reino. Amar-te a justiça, o bem, amar-te a justiça e odiar-te o erro, a iniquidade, o mal. Você entende? O bem e o mal. Por isso, Deus, que significa o bem, ó, bem, Deus é bem. E quanto diabo, título Deus bem e título diabo mal, que é diabolos, que é acusador, por isso mal. Olha que coisa linda. Cetro de equidades, amar-te a justiça, odiar-te o erro. Por isso, Deus, o teu Deus, olha aí, vírgula, te ungiu. O teu Deus, o bem, emanações, te ungiu. Quem era? O Filho representado na pessoa do Pai, como anjos, como anjo. Jesus era uma das 72 emanações. E, aliás, dessas 72 emanações, ele era a primeira emanação, porque era o próprio Deus. Ele era o primeiro, o primogênito de espírito vivificante. Então, ele era o próprio anjo Miguel. Quando eu lia, as testemunhas de Jeová, que tem muitas coisas coerentes e muitas coisas incoerentes, quando eu lia Adventistas do Sétimo Dia, tem muitas coisas coerentes lá na religião e tem muitas coisas incoerentes. Não estão todos errados, estão com as verdades relativas, é a religião. Quando eles falavam do anjo Miguel, que era o próprio Jesus, eu debochava, eu falava, mas agora eu sei que Deus é dual. Deus era a manifestação dos anjos na terra. A teofonia era o próprio Jesus, era o próprio Deus. Era. Mas ele se manifestado como homem, ele estava, olha, foi feito menor do que os anjos, porque era homem, era a imagem de Adão.
70 emanações. 72 por quê, Fernando? O bem e o mal e as 70 criações. É isso que eu falo a vocês no canal Yahushua Reina para Sempre. E tem várias manifestações de anjos na Bíblia, você pode estar lendo. E eu vou ficando por aqui com essa série, agradecendo mesmo aos irmãos, que vocês possam ter um dia de bênção, de vitória, de livramentos em todas as áreas da sua vida. E que vocês possam ler a Bíblia com inteligência, com cuidado. E que também vocês possam tirar suas próprias conclusões da dualidade. Tirem as suas próprias conclusões, porque nós não estamos aqui para espiritualizar Deus, não estamos aqui para canonizar Deus ou santificar Deus. Nós estamos para mostrar quem é Ele, um pouco dele. E estamos mostrando a vocês. Então, meus amados, tire as suas próprias conclusões. A serpente do jardim do Éden, os anjos. A serpente representada como a natureza de Adão e Eva. E os anjos representados na natureza divina de Adão e Eva. As próprias criações de Deus. A primeira serpente levou para eles no jardim, consciência deles, colocou dentro da consciência deles este conhecimento do bem e do mal. Igual Deus. Por isso que Deus disse, agora eles são como um de nós. A segunda serpente, esta primeira serpente espiritual, que fala com a natureza carnal, que é representada também na metáfora como serpente, traz a segunda serpente, o anjo Gabriel, e diz: o bem está dentro de você. Eu coloquei a semente do bem. Enquanto a primeira colocou a semente do mal, que foi Caim, agora a segunda coloca a semente do bem. E a segunda serpente vai, metáfora, como falando Jesus de Nazaré, a representação da serpente, da segunda serpente, ela vai entrelaçar com a primeira, vai vencer o mal. E foi isso que aconteceu. Por isso ele disse, importa que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a serpente no jardim. Aliás, desculpe. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. E olhe para ela e seja curado. Creia. Você entende a dualidade de Deus? Então, eu agradeço mesmo a todos os irmãos. Os cachorrinhos começaram a latir. É a bênção do Pai. Tá bom? Bom dia para vocês. Paz e graça, meus irmãos. Ficam todos na paz daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos.